Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como calcular o média, desvio padrão e variância aqui de um conjunto de dados para dados agrupados. Então, estou abrindo aqui um exemplo. É um Faça Você 4, onde o problema falava sobre, era dado um número de passageiros que resolveram voar por uma mesma empresa nos últimos 50 dias. Calcule a média, a variância e o desvio padrão da amostra. Então, quando a gente tem um conjunto de dados, né, nesse formato, aqui ele mostra o número de passageiros ó, indo de 50 até 59, e aqui a frequência, o número de repetições, né, que acontece, esse número de passageiros, né, se repetem aqui por dia. Então, durante 3 dias, a gente teve aqui ó, entre 50 a 59 passageiros. Durante 7 dias, né, dos 50 dias no total, né, você teve aqui entre 60 e 69 passageiros e por aí vai, tá? Então você tem esse símbolo que aparece aqui no meio, esse tracinho, né? Ele está mostrando que é um intervalo, né? Então o 50 aqui é o limite inferior, o 59 o limite superior, tá? Então o problema qual que é? A gente não tem a tabela de dados original, né? Então você não consegue jogar no Excel diretamente, né, e calcular com aquela fórmula igual média, tá? Então, como é que a gente faz nesse caso? A gente vai encontrar uma aproximação, e aí uma aproximação, então a gente vai considerar aqui ó, o intervalo médio que a gente tem aqui, né, nesse intervalo, tá? E que ele está se repetindo aqui por 3 dias, tá? Então, depois a gente vai pegar o intervalo médio aqui da segunda classe, tá? E vai considerar que a gente tem o evento acontecendo por 7 dias e assim por diante, tá? Então, rapidamente, ó, a fórmula, né, para a média de dados agrupados com intervalos, né, seria essa daqui, onde você tem aqui, ó, x barra é a média da amostra, somatória, né, da frequência, que é o número de dias, multiplicado aqui pelo ponto médio, tá? Então, o ponto médio ele está entrando aqui, né, na nossa conta, no cálculo, tá? E esse n aí vai ser o total, tá? Então, aqui, ó, o f, né, vai ser o número de dias. O m aqui, a gente vai abrir o conjunto no Excel, né, como limite inferior e superior, porque aí eu consigo pedir para ele calcular para mim o ponto médio. E o n que a gente tem aqui embaixo vai ser o 50. Tá? Então, a gente começa aqui ó, abrindo uma nova coluna para calcular o ponto médio. Então, ali, ó, 50 mais 59, né, divide por 2, né, você vai ter aqui 54,5, que é o ponto médio. Depois faz a mesma coisa para baixo, ó, 60 com 69, né, divide por soma, né, e divide por 2, a gente tem o meio do intervalo, que é o 64,5. Repete para os demais. Na sequência, a gente vai fazer a multiplicação, né, que é o numerador, né, que aparece aqui, né, nessa fórmula. E, então, vamos multiplicar ó, o 3 vezes o ponto médio, 3 vezes 54,5, coloco o resultado, 163,5. Depois, na segunda classe, ó, 7 que multiplica o 64,5, né, dando aqui 451,5. Repete para os demais. A somatória ó, vai ser a resposta que a gente já vai colocar aqui ó, na nossa fórmula. Tá? Então, a gente já consegue aqui ó, escrever a média. Tá? Então, a média vai ser igual, né, a 3.935 dividido por 50, né, fazendo essa conta, nós temos aí uma média de 78,7, tá? Então, essa aqui é a média estimada para o conjunto de dados. Para você calcular, né, o desvio padrão, a gente pode calcular primeiro a variância, né, que ela tem relação direta, a fórmula, né, é dada, né, por S ao quadrado igual a somatória dos desvios, ó, que é a diferença que você tem aí, ó, o ponto menos a média elevado ao quadrado, né, e multiplicando aqui pela frequência aqui em cima, né, que é o número de vezes que vai acontecer o evento, a somatória total, né, das frequências, menos 1 aqui, né, tá descontando 1 aqui, porque a gente está trabalhando com uma amostra, né, se fosse população não teria esse menos 1. Então, aqui, ó, o ponto médio ele entra no lugar do xi, a média a gente já calculou no item anterior. Agora, a gente tem que ó, lembrar que as frequências vai ser o número de dias que eu tenho ali. E a somatória a gente já sabe que é o 50, tá? Então, trocando ali na equação, ó, o que estamos fazendo? Ó? Então, vai ser aqui, ó, 54 menos a média, que é 78,2, vai elevar ao quadrado, né, o quadrado aqui, e multiplica pela frequência, que é o 3, tá? Então, esse resultado, né, a gente preenche aqui nessa coluna, no Excel fica mais rápido, né? Repete, ó, o mesmo processo aqui para todos eles, e a gente tem a somatória, que é essa parte aqui de cima do numerador. Tá? Então, isso aqui vai dividir ó, por 50 menos 1, né? Lembrando aqui que o 50 é, né, o total de dados que a gente vai ter. Então, esse valor aqui, 147,31, ó, é o S ao quadrado, que é a variância. Né?
E aí esse valor de variância, ó, agora você tira a raiz, né? E a gente tem o desvio padrão, tá? Então, o desvio padrão aí deu 12,14, tá? Então, repetindo agora, né, esse processo aqui com Excel, né? Então, é só digitar a tabela. Vou pegar aqui, ó, a fórmula da média, tá? Então, deixa eu abrir só aqui a ferramenta de captura para pegar a fórmula da média. Ó, então, ferramenta de captura, a gente captura aqui, ó, novo, captura a fórmula. Ó, então, essa aqui é a média de dados agrupados. Vamos colocar aqui no Excel. Ó, então, aqui no Excel, estava aqui, pronto, está aqui, ó, tá? Vou colocar, soltei ela por aqui. Os dados já estão aqui na lateral, né? Então, vou começar com a média, que a gente vai precisar dela primeiro. Ó, então, você tem aqui, ó, o F, que já está aqui, né? Já está identificado. O M, ponto que eu vou, ó, ponto, vamos colocar aqui em cima, ó, ponto médio, que é o M, né? Que a gente está chamando aqui, né? M. Ó, então, se quiser pegar aqui a formatação, ó, só para manter aqui tudo igual, ó, tá? Então, aqui eu vou fazer essa parte de cima aqui da conta, ó, que é o F vezes, ó, o F, que é a frequência, vezes o ponto médio, tá? Então, o ponto médio, primeiro vamos calcular, né? Então, ele vai ser igual, ó, abre o parênteses, né? Então, vai ser o limite inferior mais o limite superior, dividiu por 2, então, deu 54,5. A gente pode pedir aqui, ó, clica aqui no cantinho e pede para ele fazer para todo mundo, tá? Então, ele calculou aqui, ó. Você pegar aqui, ó, o intervalo que ele está calculando é dali. Vamos pedir aqui para ele mostrar, ó, a fórmula texto. Ele mostra o que está sendo calculado. Todas elas são similares, ó. Vou mostrar aqui só a primeira. Tá? Então, ele está pegando, ó, a fórmula e somando e dividindo por 2 para achar o meio do intervalo. Agora, a gente vai multiplicar ele pela frequência. Ó. Então, aqui eu vou fazer, ó, o F vezes o M. Tá? Então, vou pegar aqui a formatação, ó, aqui no pincel. Ó, então, aqui a gente multiplica, ó, igual o F, que é o 3, ó, vezes o M. Tanto faz aqui, né, se inverter na multiplicação. Ó, então, fiz aqui para esse, clico aqui para os demais. Ó, então, o que, que ele está fazendo aqui? Ó? Então, aqui nessa célula, ó, vou pedir para ele mostrar aqui a célula para a gente. Ó, ele está multiplicando, tá? Então, ele está mostrando aqui o que temos na célula F4, tá? Que é essa que está aqui em cima. Então, aqui, ó, eu vou precisar da somatória, que é esse símbolo que está aqui em cima. Então, a gente pode pedir aqui para ele, ó, soma, né? Ou total, é a mesma coisa, tá? Somatória. Então, aqui a gente pode dar um destaque, ó. Então, posso colocar ele aqui de outra cor, por exemplo, tá? Só para ele identificar. Então, ele está fazendo a soma aqui para mim. Se quiser, a gente pode também colocar alguma cor aqui, né? Já que a tabela está toda colorida, ó, a gente pode pôr um tom de verde. Isso aqui ficou muito escuro, ó. Vamos pegar um mais clarinho, ó. Ó, esse aqui, tá? Então, aqui eu vou pedir a soma, ó. Soma tem a função pronta, soma, ó. Então, escreve soma, abre o parênteses, não se pode esquecer de pôr igual na frente, ó. Fechou? Aqui ele fez a soma para a gente, ó. Tá aqui é o numerador, né? Agora eu tenho a soma, né? Que eu preciso, ó. Vamos pedir aqui para ele calcular a soma, ó, das frequências. Então, eu vou dar um Ctrl C, ó, Ctrl V, tá? Então, ele está fazendo, ó, essa soma que está aqui, ó. Ele está calculando aqui para todo mundo. Posso deixar ela só aqui na frente, ó, indicando, né? E agora a gente já tem a média, ó, tá? Então, a média, ela vai ser dada por a somatória, né, que a gente tem aí das multiplicações, que é esse 3.335 aqui, dividido pelo 50, tá? Então, a fórmula aqui da média, ó, a gente pode alinhar, colocar aqui uma cor para ela, para dar um destaque, ó, tá? Então, calculamos aqui, ó, a média, tá? Do meu conjunto de dados, tá? Então, vamos pedir aqui para ele mostrar a fórmula, ó, fórmula texto, ele mostra aqui a fórmula para você. Ó, então, aqui ele está calculando essa fórmula que está aqui, tá? Então, vou deixar ela aqui por lado, ó. Tá? Então, só para ficar aqui registrado qual foi a fórmula que eu usei, tá? Agora, a gente tem que fazer, né, o desvio padrão, né, e a variância, né? Então, se você lembrar que são dados agrupados, a gente precisa vir aqui e pegar a fórmula. Lembra que fórmula, né? Ninguém precisa saber uma fórmula de cor, né? Aqui ele vai me dar, ela está aqui embaixo, ó. Aqui é a fórmula da variância. Ó, então, vou pegar aqui a fórmula da variância. Tá? Aí, vamos soltar ela aqui dentro do nosso Excel. Ó, então, ela está por aqui. A gente deixa registrado para ficar mais fácil para a gente poder escrever, tá? Então, vamos lá, trabalhar a fórmula da variância.
A gente pode montar todo o numerador, ó, e depois eu tenho que fazer a soma, né? Que é na última linha. Então, a gente pode usar aqui em cima, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então, eu vou ter quem, ó? O meu xi, aí que a gente está trabalhando, né? Então, o xi, ele vai ser o ponto médio. Então, a gente pode pôr aqui o m, menos a média, que a gente já achou, né? Que é o x barra ali, né? Se quiser, pode escrever x barra aqui para não esquecer. Ó, então, você pode vir aqui, ó, onde tem a média aqui embaixo, ó, escrever que ela é o x barra, tá? Só para lembrar aqui na fórmula, né? Quem é ela na fórmula, tá? Ó, então, aqui a gente vai ter, ó, média, elevar ao quadrado é o circunflexo ao quadrado, ó, voltando na edição aqui, e para multiplicar é o asterisco, ó, vezes a frequência, tá? A frequência aqui, ó, a gente está pondo um izinho aqui, lembra que aqui, ó, esse f que ele está colocando, se você colocar um izinho, quer dizer primeira linha, segunda linha, né? Ou primeira classe, segunda classe, tá? Então, a gente vai pedir aqui para fazer essa conta, ó. Vou usar aqui essa formatação, ó, aqui no pincel. Ó, então, ele montou aqui a fórmula, a gente pode abrir aqui um pouquinho, ó, aqui para ela achar. Ok, ó, então agora eu vou escrever, né? Então, vai ficar igual, ó, abre o parênteses, aí você vai ter o ponto médio menos a média, que vai ser fixa, então 78,7, congela ele, faz o freeze, né? Então você pode dar um F4, alguns computadores é o FN de F4 e ele faz o que? Ele coloca para você ali, ó, o dólar, né? Ou o símbolo do dinheiro, cifrão, tá? Antes e depois da letra, para fixar ela, né? Então a gente, no inglês lá na página da Microsoft, ele fala que você faz um freeze. Ó, então a gente eleva ao quadrado, circunflexo 2 e multiplica pela frequência aqui, que nesse caso é o 3. Tá? Então, ó, essa fórmula que está montando aqui o numerador, tá? Então a gente pode empurrar ela um pouquinho para cá, ó, só para a gente poder ver aqui o que ele está fazendo. Ó, então, vou pedir aqui para ele. Vou pôr aqui do lado, ó, que aqui já não vou. Ó, então, aqui, fórmula texto. Ó, ele vai mostrar o que está aqui. Ó, então, a fórmula texto está mostrando que está nessa célula, tá? Então, vamos repetir agora para todo mundo, até aqui embaixo, ó, tá? Então, ele fez esse mesmo cálculo para todo mundo, e eu vou pedir agora para ele somar. Então, vou arrastar aqui para a direita, ó. Clica ali no quadradinho, ó. Então, esse aqui é o numerador dessa conta que a gente está montando, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, e escrever, né, que, ó, quem que vai ser a nossa variância, ó. Então, variância, né? A variância vai ser... A variância, lembra que aqui está sendo usada a letra S ao quadrado, tá? Ó, então, S chapeuzinho 2, tá? Só para identificar. Vai ser quem, ó? Igual a essa soma, 7.218, dividido, abre o parênteses embaixo, aí a gente vai ter a somatória dos dados, que é o 50, descontando 1. Ó, então, aqui ele está colocando, ó, vamos mostrar a fórmula, aqui embaixo, ó, vamos pedir aqui Ctrl+C, Ctrl+V, ó, então ele está mostrando aqui a fórmula que está sendo utilizada. Ó, se quiser abrir aqui um pouquinho para enxergar melhor, tá? Então, a gente pode usar aqui, ó, formatação um pouquinho amarelo, né? Então, a variância, tá? Então, ele achou aqui a nossa variância. O que falta agora, né? Você tem que lembrar aqui a variância. Vamos pegar aqui a fórmula. A variância está por aqui. Aí, a gente precisa... Essa daqui que eu queria pegar, ó, que é o desvio padrão. Ó, então, o desvio padrão, só para a gente registrar, ele vai ser a raiz quadrada da variância, tá? Então, a gente já coloca ela ali também no nosso Excel. Ó, então, vamos trazer ela para cá. Ó, tá? A variância está aqui. Ó, o desvio padrão, então, o que eu vou fazer? Né? A gente vai tirar agora a raiz do conjunto de dados. Ó, então, vou escrever aqui, ó, desvio padrão, que é o S, igual. Ó, então, clica para cá, igual, raiz, e a gente pede para ele mostrar aqui, ó, a raiz desse que ele acabou de achar. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a raiz, que é o desvio padrão do meu conjunto, ó. Se quiser pode aumentar aqui um pouquinho, para ele mostrar ali o que está sendo calculado, tá? Ó, a fórmula, é só a fórmula da raiz, tá? Então, ele está tirando a raiz ali em cima, né, do 13. Se quiser aqui, você pode agora, conforme o exercício pede, lá no Moodle, né? Então, você pode ajeitar as casas conforme. Então, se ele falar, por exemplo, ó, 2 casas depois da vírgula, né? Você pode, por exemplo, deixar assim, só 2, né? Aqui também ele pode esconder as casas aqui em cima, tá? Então, era isso, tá? Então, você tem que montar uma planilha que faça para você essa conta, né? Quando você tem aí um conjunto de dados que a gente chama em estatística de dados agrupados, tá bom?